República de Nicarágua. A Nicarágua é outro país localizado na América Central, limitado ao norte por Honduras, ao sul pela Costa Rica, a leste pelo Mar do Caribe e a oeste pelo Oceano Índico. As florestas tropicais cobrem metade da área do país. Foi submetido à ocupação espanhola em 926 de Égira, 1522 d.C., e em 1236 de Égira, 1821 d.C., juntou-se à União das Repúblicas Centro-Americanas, mas conquistou a independência dela em 1253 de Égira, 1838 d.C. Islã na Nicarágua. A Nicarágua conheceu o Islã no início de sua história, desde o século V de Égira, século XI d.C., graças aos africanos que imigraram para lá e difundiram o Islã entre sua população indígena de índios. Portanto, os relatórios indicam que o Islã é a primeira religião celestial conhecida na região. Esta abençoada chegada do Islã à América Central é evidenciada pelas ruínas de mesquitas construídas no tranquilo estilo islâmico, utilizando pedras, madeira e outros materiais de construção primitivas. Quando os ocupantes espanhóis chegaram no ano 928 de Égira, 1522 d.C., encontraram sociedades islâmicas estáveis, ricas em valores islâmicos, sofisticados e relações em todas as áreas da vida de acordo com a lei de Deus. Esta não foi a razão para a propagação do apelo ao monoteísmo entre os nativos americanos. Esta realidade irritou os espanhóis, cujo ódio os levou a lançar uma campanha semelhante de extermínio dos muçulmanos. Na Andaluzia, os muçulmanos posteriormente migraram da Nicarágua para alguns países caribenhos, como Trinidade e Tobago. A ocupação espanhola insistiu em declarar guerra a tudo que se relacionasse com o Islã durante mais de 3 séculos na Nicarágua, com brutalidade e ódio cego, até que o país conquistou a sua independência no ano 1253 de Égira, 1838 d.C., e isso foi para extinguir a chama do Islã para um tempo nesta parte do mundo. Ou melhor, por um tempo nesta parte do mundo. Segundo relatos de instituições islâmicas, o número de muçulmanos na Nicarágua no ano 1405 de Égira, 1985 d.C., atingia apenas 200 pessoas, e hoje seu número chega a mais de 3.000 pessoas, representando apenas 1% da população total do país. Os investigadores concordam que o Islã é a religião que mais se espalha e cresce na Nicarágua. Este crescimento lançou uma sombra sobre a presença cultural islâmica no país. A notável ascensão dos muçulmanos na Nicarágua deve-se à migração de muçulmanos para este país desde o final do século XIX e à conversão dos nicaragüenses ao Islã. Os muçulmanos fundaram a Associação Cultural Islâmica para reunir a sua diáspora, organizar as suas fileiras e realizar os seus rituais. Os muçulmanos das cidades de Granada, Massaia, León e Chinandega também se uniram no estabelecimento de centros menores para servir os muçulmanos. Os imigrantes muçulmanos que chegaram à Nicarágua em 1410 de Égira, 1990 d.C.,
transmitiram uma melhor consciência da herança islâmica e desempenharam um papel importante no despertar islâmico nesta parte da América Central. No ano 1419 de Égira, 1999 d.C., foi construída na área de San Juan, Cidade Jardim, a primeira grande mesquita da Nicarágua, com capacidade para cerca de 1.000 pessoas, e contou com diversas atividades de defesa de direito. O Centro Cultural Islâmico foi inaugurado em 1428 de Égira, 2007 d.C., mas gerou controvérsia sobre acusações de que foi financiado pelo Irão, e o centro foi fechado durante vários meses devido à relutância dos muçulmanos em frequentá-lo. Problemas muçulmanos na Nicarágua. Os muçulmanos neste país não têm uma compreensão adequada do Islã, devido à guerra que esta religião está a viver em todo o mundo e ao papel dos meios de comunicação na sua distorção. O campo da defesa de direito é fraco na Nicarágua e depende apenas de esforços voluntários e individuais, embora o país seja considerado um terreno fértil para a pregação do Islã. A região testemunhou um aumento da influência iraniana na comunidade islâmica. Relatórios registraram que no ano 1428 de Égira, 2007 d.C., um imã sunita recusou-se a rezar no centro de Managua devido à influência dos xiitas iranianos, que esperavam por um imã xiita. O imã sunita foi demitido e outro imã foi nomeado um ano após sua demissão, segundo relatos. Os muçulmanos também foram afetados por dois grandes eventos que o país testemunhou. O primeiro foi o terremoto da Nicarágua em 1392 de Égira, 1972 d.C., e o segundo foi a Revolução em 1399 de Égira, 1979 d.C., que levou muitos muçulmanos, especialmente palestinos, a imigrar para o norte, América, ou retornar à sua terra natal, e aqueles que permaneceram foram afetados pelas pressões sobre eles, incluindo aquelas de difundir, ou melhor, incluindo aqueles de difundir com os cristãos. Em geral, os muçulmanos vivem com os mesmos problemas em todos os países da América Central, principalmente a falta de recursos financeiros. Ao longo da história da Nicarágua, os muçulmanos também foram afetados por políticas governamentais repressivas, impulsionadas pela hostilidade católica ao Islã, que causou a conversão de alguns muçulmanos para o cristianismo e a migração de outros. O pico da repressão governamental foi registrado durante o início da Revolução Sandinista no final da década de 1970 e numa época em que o governo praticava a repressão e a perseguição aos muçulmanos sunitas. Em troca, acolheu uma onda de imigrantes iranianos que fugiram da Revolução Iraniana em 1399 de Égira, 1979 d.C., e a Guerra Irã-Iraque em 1400 de Égira, 1980 d.C. As relações entre a Nicarágua e o Irão foram ainda mais fortalecidas sob a liderança do presidente Daniel Ortega, que assumiu a presidência várias vezes na Nicarágua.